J. 21. John Dewey. 20 de outubro de 1859 1 de junho de 1952. Pragmático americano cujas teorias conduziram à reforma prática da educação e destacaram a necessidade de um eleitorado bem informado para se proteger as liberdades democráticas. Junto com C.S. Peirce e William James, Dewey é uma das três figuras predominantes no pragmatismo americano. Como eles, Dewey estava comprometido com a clareza de pensamento e a ação baseada na ideia de que o significado de uma doutrina é o efeito prático de aplicá-la, mas, diferentemente deles, Dewey colocou seu pensamento em ação na esfera prática, pública. Seu trabalho inicial em psicologia foi o precursor de pesquisas sobre ética, estética, teoria política e educação, que tiveram um impacto profundo nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Como aluno de doutorado na Universidade Johns Hopkins, Dewey teve a sorte de estudar lógica com Peirce nos primeiros anos de sua carreira. Entretanto, ele estava inclinado ao idealismo, sobretudo ao trabalho do idealista britânico T.H. Green, 1836-82, que defendia a cidadania ativa, que Dewey adotou apaixonadamente. Na Johns Hopkins, Dewey foi aluno também de George Sylvester Morris, 1840-89, que havia estudado filosofia e teologia na Alemanha e encorajou seu interesse por Hegel e Kant. A formação de Dewey como filósofo destaca a vitalidade duradoura da tradição idealista alemã descendente de Kant, passando por Hegel e pelo idealismo britânico. Embora Dewey viesse mais tarde a se afastar do idealismo, a influência de Green ainda pode ser sentida em sua busca por explicações holísticas e em sua concepção liberal da política, psicologia e experiência. Assim como seu companheiro pragmático William James, Dewey era também psicólogo, e seu livro Psicologia, 1887, escrito no início de sua carreira, ainda é influência do idealismo. Ele construiu sua reputação com um artigo O Conceito de Arco Reflexo em Psicologia, 1896, no qual tratava do atual dualismo de estímulo e resposta em psicologia. Dewey queria encontrar uma explicação melhor para o mecanismo que governa sensações, pensamentos e atos, que ele considerava mais que uma colcha de retalhos de partes desarticuladas, uma conjunção mecânica de processos apartados. Ele queria uma explicação que reconhecesse a unidade orgânica dos fenômenos. Em oposição ao modelo mecânico de estímulo/resposta, Dewey propôs o conceito de arco reflexo, segundo o qual estímulos sensoriais, conexões centrais e respostas motoras serão vistos não como entidades separadas e completas em si mesmas, mas como divisões do trabalho, fatores funcionais no interior de um todo único concreto. Teoria da educação e reforma. O pensamento de Dewey sobre psicologia o levou à teoria educacional, e, em 1894, ele se mudou para a recentemente criada Universidade de Chicago. Lá, fundou uma escola-laboratório na qual podia aplicar suas teorias da educação em salas de aula reais. Isto resultou em diversos livros importantes, incluindo A Escola e a Sociedade, 1899, A Criança e o Currículo, 1902, e Moral. Principles in Education, Princípios Morais em Educação, 1909. Dewey foi fundamental na criação da The New Show for Social Research em New York City, 1919, do Bennington College, em Vermont, e do Colégio Experimental Black Mountain College, na Carolina do Norte. Desenvolveu suas teorias educacionais com uma crença política de que a liberdade depende de um eleitorado bem informado que assuma com seriedade suas responsabilidades como eleitores e cidadãos, ideias que ele elaborou em O Público e Seus Problemas, 1927, Liberalismo e Ação Social, 1935, e Liberdade e Cultura, 1939.
Em Chicago, Dewey desenvolveu seu interesse por psicologia e o pôs em prática ao pensar sobre como experimentamos o mundo, um currículo, uma obra de arte, nós mesmos. Todas essas experiências eram foco das pesquisas de Dewey. Ele começou com educação em A Criança e o Currículo, 1902, escreveu: a fonte de tudo aquilo que é inerte, mecânico ou formal dentro das escolas é encontrada justamente na subordinação da vida e da experiência da criança ao currículo. Vida e experiência, para Dewey, são os ingredientes que, por meio da educação, contribuem para uma sociedade vibrante e livre. Em termos educacionais, a prescrição que ele destacou na obra em questão foi: abandone a noção de matéria como algo fixo e pronto em si mesmo, fora da experiência da criança. Pare de pensar na experiência da criança como algo invariável, enxergue-a como algo fluido, embrionário, vital, e então perceberemos que a criança e o currículo são simplesmente dois limites que definem um único processo. Influências clássicas. Dewey estendeu suas teorias educacionais à esfera política. Ele estudou filosofia grega clássica como parte de sua pesquisa sobre a sociedade civil. Como ela é construída e organizada. Quais são as regras que a governam? Mas seu foco principal era a questão do papel dos governados, como se tornar um bom cidadão. Em Experiência e Natureza, 1925, delineou uma concepção grega da vida que era harmoniosa e inteira. Para Dewey, a sociedade da Grécia Antiga foi bem sucedida porque evitou uma falsa distinção entre corpo e mente e, em vez disso, optou por educar a pessoa por inteiro. Em sua visão, a educação era a chave para o que ele denominava o ideal democrático. A epistemologia de Dewey. A filosofia da educação de Dewey era parte do seu pensamento sobre política e democracia, outra parte era sua epistemologia. Ele foi influenciado pela teoria da evolução de Charles Darwin e pela ideia de fluxo de consciência de William James. Dewey une as duas noções em seu conceito genético de conhecimento, que surge da experiência de interação do sujeito com seu ambiente. À medida que novos problemas são encontrados, novas soluções aparecem e são adotadas. Nesse processo, o pensamento adquire um aspecto de instrumentalidade. Pensar produz ideias que são úteis, na medida em que são como remos que podem ser usados para navegar no fluxo da experiência. O que leva a criar novos e melhores pensamentos, quando o homem busca superar a ambiguidade. O próprio Dewey usava o termo instrumentalismo, e não pragmatismo, para descrever sua filosofia. Dewey e a esfera pública. Dewey rejeitava explicações atomistas da política e da organização social e via a identidade humana como algo que surge das relações entre os homens. Ele argumentava que os homens não são átomos não sociais isolados, mas são homens somente quando em relações intrínsecas uns com os outros. Em Democracia e Educação, 1916, afirmou que a democracia é mais que uma forma de governo, ela é, em primeiro lugar, um modo de vida associada, de experiência comunicacional conjunta. A democracia seria fortalecida pela ampliação da área ocupada por preocupações compartilhadas. A educação era importante, mas também uma imprensa livre, e o trabalho de jornalistas e profissionais da área é mais do que simplesmente regurgitar releases de imprensa. O trabalho do jornalista é reconhecer desinformações deliberadas. E é função do cidadão estar ciente das questões que dizem respeito à sociedade e votar, envolvendo-se na ação política. Mais que qualquer outro filósofo americano de sua época, Dewey mergulhou na política do seu tempo. Foi cofundador da União Americana pelas Liberdades Civis e da Associação Americana de Professores Universitários. E ainda dirigiu a investigação da Comissão Dewey sobre denúncias feitas por Joseph Stalin, de 1878 a 1953, de que Leon Trotsky, de 1879 a 1940.
Havia participado de um grupo responsável por promover uma insurreição armada. A comissão concluiu que Trotsky era inocente. Como intelectual público, Dewey mostrou a relevância da filosofia para um mundo mais amplo que o da academia. Embora seu pensamento tenha se ofuscado na segunda metade do século XX, a ênfase de Dewey nas conversações necessárias para manter a vitalidade da democracia tem muito em comum com os conceitos de esfera pública e racionalidade comunicativa do filósofo alemão pós-Segunda Guerra Mundial Jürgen Habermas, 1929. Dos três grandes pragmáticos americanos, Percy foi um gênio problemático de excepcional originalidade. James possuía uma gama extraordinária de interesses e era um teórico nato e prosador talentoso, e Dewey era um pensador obstinado que media o valor de seu trabalho por sua aplicação prática. A única liberdade cuja importância é duradoura é a liberdade da inteligência, ou seja, a liberdade de observação e juízo exercida em nome de propósitos intrinsecamente valiosos. John Dewey, Experiência e Educação, 1938. Dewey marca o fim de uma era na qual um único filósofo com uma visão abrangente do mundo pode ser reconhecido em uma escala mundial como porta-voz da humanidade. O estudo e a prática da filosofia tornarão-se hoje um exercício tão técnico e acadêmico que até mesmo a ideia de um filósofo como pensador apto a desenvolver uma visão de mundo capaz de influenciar o curso da história ficou perdida entre os arvoredos da academia. George de Cuizem, The Life and Mind of John Dewey. A Vida e a Mente de John Dewey, 1978. N. 22. George Santayana. 16 de dezembro de 1863 – 26 de setembro de 1952. O primeiro filósofo hispano-americano, um naturalista e pragmático que acreditava que os seres humanos são animais em um mundo material, capazes, no entanto, de criar graça e beleza. Nascido em Madrid, George Santayana migrou para os Estados Unidos quando tinha 9 anos de idade. Embora o inglês fosse sua segunda língua, Santayana é considerado por muitos um prosador de estilo ímpar entre os filósofos americanos. Ele publicou também um volume significativo de poesia, assim como de memórias, ensaios e um romance. Santayana é mais conhecido por sua estética e sua visão naturalista radical do mundo. Seu livro, A Vida da Razão, volume 1, 1905, contém o alerta aforístico amplamente citado. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Ele detestava o transcendentalismo da filosofia americana e o puritanismo da vida americana. Professor popular em Harvard e colega próximo de William James, Santayana era também um homossexual não declarado que, apesar das aparências, ele tinha maneiras impecáveis e um comportamento calmo. Aristocrático, nunca realmente se adequou ao mundo intelectual rarefeito da universidade. Deixou os Estados Unidos aos 50 anos de idade porque preferia, nas palavras do estudioso homossexual Warren Johansson, 1934-94, uma imersão em uma humanidade calorosa e na sabedoria do velho mundo, que a cultura e a simples prudência americanas proibiam. Naturalista e pragmático. Santayana era um naturalista, ou seja, alguém que acredita que não existe nada além do mundo material humano e não humano. Também era um pragmático, que acreditava que o significado de uma proposição é idêntico às suas consequências práticas. Mas ele também transcende essas definições simples, criando uma posição filosófica de complexidade matizada. Santayana rejeitava o idealismo de Friedrich Hegel e outros criadores de sistemas, e, em A Vida da Razão, 5 vols, 1905-6, ele anunciou um novo começo para a filosofia, defendendo que sua função não é construir, mas somente interpretar uma visão que não pareceria estranha se viesse do estruturalista/pós-estruturalista Roland Barthes. Embora Santayana não seja
Normalmente associado aos estruturalistas, sua alegação de que a era da controvérsia ficou no passado, a da interpretação venceu tem certa ligação com a agenda dessa linha de pensamento. Mas o propósito definitivo de Santayana é pragmático, o objetivo da filosofia é um domínio gradual da experiência por meio da razão. Santayana delineia seu naturalismo em Ceticism and Animal Fallacy. Introduction to a System of Philosophy Ceticismo e Fé Animal, Introdução a um Sistema de Filosofia, 1923. A fonte do conhecimento e da crença. Argumenta ele, não é o raciocínio, mas a nossa existência animal, fé animal. O fato de que estou com fome e a comida é base epistemológica suficiente para provar a existência do eu e do mundo externo. O método de Santayana envolve a tentativa de entender as crenças que se vinculam a coisas e ações. Para ele, conhecimento é uma crença verdadeira processada em termos simbólicos. Seu aspecto pragmático é expresso na conclusão de que o conhecimento é um guia para a ação, dando-lhe uma dimensão implicitamente ética, e o aspecto simbólico da crença faz surgir os mundos assombrosamente bonitos dos sentidos, poesia e religião. O naturalismo de Santayana era rigidamente observado, embora não fosse um homem religioso, ele defendeu o lugar ocupado pela religião em Dialogues in Limbo. Diálogos no Limbo, 1926. A religião, em sua humildade, devolve o homem à sua única dignidade e a coragem de viver pela graça. Santayana frequentemente se referia a si mesmo como um católico estético. A estética de Santayana constitui uma teoria de valores que estabeleceu em The Sense of Beauty o sentido da beleza, 1896, que pode ser visto como o primeiro tratado americano sobre o tema. Ele descarta como superficial o tratamento clássico da beleza como verdade, e vice-versa. Uma definição que realmente define não deve ser nada menos que a exposição da origem, lugar e elementos da beleza como um objeto da experiência humana. O filósofo não deve somente fazer perguntas como por que, quando e como, mas deve também questionar quais elementos da nossa natureza nos fazem sensíveis à beleza e qual é a relação entre a constituição do objeto e a estimulação da nossa suscetibilidade. Em última análise, a estética está interessada na percepção de valores. Uma reputação em declínio. O caso de Santayana é curioso. Ele foi um sucesso popular durante sua vida. De fato, foi um dos poucos filósofos cujos livros foram selecionados para o Serviço Americano de Livros por Correspondência Book of the Month Club e contava entre seus leitores nomes como T.S. Eliot, Gertrude Stein e Wallace Stevens, de 1879 a 1955, o jornalista e comentador político Walter Lippmann, de 1889 a 1974, e o sociólogo e ativista de direitos civis W.E.B. Du Bois, 1868. 1963, no entanto, ele não deixou nenhum seguidor. Não existe uma escola de Santayana como no caso de seus companheiros pragmáticos C.S. Peirce, William James e John Dewey. Talvez isso tenha acontecido porque ele deixou os Estados Unidos em 1912, o ano de morte da sua mãe. Ele circulou pela Europa e finalmente fixou-se na Itália. Acreditou erroneamente que o fascismo de Mussolini seria a solução mais adequada para o caos político desse país. Percebendo o erro, tentou ir para a Suíça, mas não possuía os documentos de viagem corretos. Morreu em um convento de Roma, onde recebeu cuidados de freiras ao longo de seus últimos 11 anos de vida. Isto não sugere uma conversão ao cristianismo. Na Itália, era comum freiras cuidarem dos mais velhos. Seu último desejo foi ser enterrado em solo não consagrado. Grande parte do trabalho de mais qualidade de Santayana foi escrita após sua demissão de Harvard. Uma pista para o fato de sua popularidade ter declinado após a Segunda Guerra Mundial é o fato de que ele via a universidade como um lugar coberto pela erva daninha do academicismo.
trivial e estreito, a maioria dos filósofos profissionais, cultivadores desse sulco estreito, se ofenderia ao ser tão desprezada. É provável também, à medida que a filosofia americana começou a desenvolver sua identidade, que muitos de seus praticantes se ressentissem do juízo feito por Santayana em Character and Opinion in the United States, Caráter e Opinião nos Estados Unidos, 1920, de que a vida americana é um poderoso solvente. Ela parece neutralizar todo elemento intelectual, não importa quão duro e alheio ele seja, e fundi-lo à boa vontade, complacência, leviandade e otimismo nativos. Apesar de sua extensa ligação com Harvard e de sua reivindicação pela filosofia americana, Santayana nunca abandonou sua cidadania espanhola e não reivindicou a cidadania americana. No fim, talvez tenha sido dirigido a uma cultura europeia que tinha mais em comum com a população da Grécia antiga, que respeitava o que Michel Foucault chamou de amizade entre os homens. O sentido da beleza é sua realização. Quando nossos sentidos e imaginação encontram o que desejam, quando o mundo se forma, ou quando molda a mente de forma que a correspondência entre eles seja perfeita, então a percepção é prazer e a existência não requer desculpa alguma. A dualidade que constitui a condição do conflito desaparece. Não existe nenhuma norma voltada para o interior distinta do fato voltado para o exterior com a qual esse fato possa ser comparado. Uma unificação desse tipo é o objetivo da nossa inteligência e do nosso afeto, quase tanto quanto nosso sentido estético, mas temos menos exemplos de sucesso nessas áreas. No calor da especulação ou do amor, podem surgir momentos de igual perfeição, mas eles são instáveis. A razão e o coração permanecem profundamente insatisfeitos. Mas o olho encontra na natureza, e em algumas realizações supremas da arte, constante e mais completa satisfação. George Santayana, The Sense of Beauty, o sentido da beleza. 1896. Ele se recusava a argumentar, e o argumento é a matéria da vida da filosofia acadêmica. Santayana considerava a maior parte da filosofia convencional circular e tautológica, provando somente o que se propunha a provar e tendo pouca relação com o que importava. John M. C. Cormick, George Santayana, a biografia. George Santayana, uma biografia, 1987. M. 23. Max Weber. 21 de abril de 1864, 14 de junho de 1920. Sociólogo e economista político alemão que rejeitou o positivismo e destacou nossa compreensão subjetiva dos fenômenos sociais. Max Weber é o principal arquiteto das ciências sociais do século XX. Em Conceitos Sociológicos Fundamentais, 1920, ele definiu sociologia como uma ciência que almeja a compreensão interpretativa da ação social com o objetivo de chegar a uma explicação causal de seu curso e de seus efeitos. E, embora ele se concentrasse em grupos, Weber estava interessado no que acontece com os indivíduos dentro dos grupos como resultado da ação social. Como consequência disso, ele levou as ciências sociais para além dos tratamentos empíricos propostos por seus precursores Auguste Comte e Emile Durkheim, desenvolvendo e refinando-os em instrumentos do entendimento humano. O trabalho mais conhecido de Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1905, é texto fundamental para as ciências sociais modernas. Trata-se de uma análise brilhante sobre os motivos pelos quais protestantes, e não católicos romanos, chegaram ao domínio do empreendimento capitalista, oferecendo o que alguns críticos chamaram de um estudo pré-marxista do capitalismo. O conhecimento que permitiu ao Weber analisar o capitalismo e o espírito ascético do protestantismo tem origem em seus estudos iniciais sobre as estruturas econômicas e legais da Idade Média. Embora mais conhecido pelo grande público como um sociólogo, Weber deu aula em departamentos
de economia política, primeiro em Heidelberg e depois em Viena. Weber nasceu na Turíngia. Seus pais eram talentosos, prósperos e influentes. Seu pai, também Max, foi um industrialista de sucesso no ramo têxtil e também um membro nacional liberal do parlamento. O clima em casa era ao mesmo tempo mundano e ascético, cosmopolita e intelectual. Weber estudou direito nas universidades de Heidelberg e Berlim, tendo praticado os estudos por um período curto. Em 1892, publicou um documento de política social, a situação dos trabalhadores rurais na Alemanha nas províncias do Além-Elba, que o levou a uma entrevista em Freiburg e depois ao seu primeiro cargo de professor em Heidelberg. Sua esposa, Marianne, de 1870 a 1954, era uma socióloga e feminista notável, e, juntos, eles passaram a ser anfitriões regulares do que ficou conhecido como o Círculo de Weber, que incluía Georg Lukács, de 1885 a 1971, fundador da escola conhecida como Marxismo Ocidental e grande crítico literário. Ele e Weber viriam a se tornar amigos próximos de Karl Jaspers e exerceriam influência significativa um sobre o outro. Seu interesse comum era a situação do sujeito humano em um contexto social. Embora possamos considerar Weber um sociólogo do ponto de vista atual, sua reputação, na época, vinha do seu trabalho como economista político. Afastamento da academia. Em 1906, Weber sofreu um colapso nervoso por conta da morte de seu pai. Ele sempre esteve em estado de desacordo com o pai, tomando partido da mãe em disputas, e, após uma briga particularmente dura com Weber, seu pai desfaleceu, morreu 2 meses depois. O trabalho de Weber sofreu depois disso, ele não conseguia dar aulas. Em 1903, pediu demissão do cargo na universidade e não retornaria à vida acadêmica até 1919. Nesse período, Weber desenvolveu seus melhores trabalhos como intelectual público. Além do estudo e da pesquisa na área da economia política, ele estabeleceu a sociologia da religião como uma disciplina, e foram tanto os resultados desses estudos quanto sua abordagem metodológica que o levaram à sua obra-prima sobre protestantismo e capitalismo. Ao contrário de Marx, que buscava derivar leis históricas do seu estudo com dados empíricos, Weber não acreditava que as ligações complexas obtidas em relações sociais e econômicas fossem redutíveis a leis. Para ele, isso teria significado uma simplificação do sujeito. Como filósofo, Weber foi profundamente influenciado por Friedrich Nietzsche e influenciou pensadores como Martin Heidegger, Karl Jaspers, Martin Buber e Michel Foucault, para citar apenas alguns. Ele foi um incansável pesquisador e coletor de dados empíricos. A teoria de Nietzsche das ciências sociais defendia que todos os julgamentos de dados partiam necessariamente de uma perspectiva e, portanto, não eram cientificamente objetivos. Weber era sensível a essa opinião, mas seu método até onde se pode dizer que teve consistia em analisar os dados, explorá-los no contexto de múltiplas perspectivas que possam ter relação com eles e, depois de considerar essas perspectivas, fornecer um juízo objetivo, mas enriquecido pelo entendimento do perspectivismo. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber desenvolveu o conceito de afinidade eletiva para descrever o fato de que a visão de mundo do protestantismo tinha uma afinidade inerente com os objetivos do capitalismo, o que facilitava sua ascendência conjunta. A racionalização resultante dessa afinidade conduz ao aprisionamento do homem no que Weber chamou de gaiola de ferro da eficiência meios/fins. Embora Weber fosse um crítico do capitalismo, ele discordava de Marx quanto à ideia de que o socialismo libertaria o homem de suas correntes, ao substituir o capitalismo. Argumentava ele, o socialismo não resolveria as doenças do capitalismo, mas
Em vez disso, as incorporaria, porque precisaria criar uma máquina burocrática ainda maior, o que fatalmente levaria a uma nova racionalização. E a uma nova gaiola de ferro, assim como a novas restrições à liberdade. Ação social e poder. Por ação social, Weber se referia a todo o comportamento humano ao qual o indivíduo que age vincula um significado subjetivo. Essa definição estabeleceu para Weber uma linha de pesquisa que conduziria a uma consideração do modo como fatores sociais, políticos e econômicos influenciavam a felicidade do homem, que ele considerava cada vez mais ameaçada pelo processo de racionalização segundo o qual burocracias modernas transformavam seres humanos em engrenagens de uma máquina. Racionalização é o processo pelo qual ações sociais projetadas para levar à eficiência econômica se tornavam cada vez mais predominantes em sociedades capitalistas. Essas ações sociais substituíam as que anteriormente haviam guiado o desenvolvimento de sociedades, por exemplo, tradições, interesse comum, moralidade etc. Weber foi um estudioso dos mecanismos de poder e esteve entre os primeiros a defini-los como tema de estudo sério, o início de uma tradição que chegaria à maturidade com o trabalho de Michel Foucault. Em política, como vocação, 1919, identificou o Estado como única fonte do direito de usar violência. Portanto, política, para nós, significa lutar para dividir o poder. Ou lutar para influenciar a distribuição de poder, seja entre estados ou entre grupos dentro de um estado. Em seu ensaio Classe, Estamento, Partido, 1922, Weber definiu o poder como a chance de um homem ou um grupo de homens de satisfazer sua própria vontade em uma ação comum, até mesmo contra a resistência de outros que participam da ação. Ele listou 3 tipos de poder: tradicional, estabelecido há muito tempo pelo costume, por exemplo, a monarquia; carismático, autoridade com origem no apelo de um líder individual; e legal racional, autoridade com origem, por exemplo, na Constituição. Weber explorou o conflito que surgia entre a chegada de um líder carismático e uma burocracia legal racional. Ele favorecia um equilíbrio no qual a autoridade legal racional podia ser equilibrada por um parlamento e eleições livres de líderes políticos por plebiscito. Weber teve grande influência sobre o trabalho de Georges Habermas, cujo conceito de esfera pública e cuja análise do capitalismo, da democracia e do direito muito lhe devem. Karl Jaspers, um dos fundadores do existencialismo, aprendeu muito com a análise social de Weber, que sustentou as teorias da intersubjetividade do filósofo. A influência de Weber pode ser ainda sentida, ainda que mais silenciosamente, no plano de fundo do trabalho de Hannah Arendt, embora eles discordassem quanto ao tema da violência política. O conceito de gaiola de ferro, de Weber, descreve-a precisamente como Adolf Eichmann veio a colocar-se à frente da administração do transporte de judeus para campos de concentração nazistas. O principal interesse filosófico de Weber era o mesmo de Kant, a situação da liberdade do homem em um mundo no qual o ritmo de mudança estava começando a se acelerar. A preocupação de Weber com a liberdade surgiu no momento em que o capitalismo ascendia e a velocidade do crescimento tecnológico e das mudanças sociais aumentava de modo nunca antes visto, com consequências desconhecidas. Weber buscava identificar os problemas que a liberdade humana encarava em uma sociedade cada vez mais racionalizada. Ele fez isso de modo não programático, e seu singular método não metodológico continua a fornecer uma maneira prática de compreender a situação do indivíduo na sociedade e identificar as circunstâncias que reforçam ou ameaçam a liberdade. A ideia da obrigação do homem perante as possessões que lhe são confiadas, às quais ele se subordina como servo e administrador, ou até como máquina de fazer dinheiro, repousa sobre a vida com seu peso frio. Se ele somente persevera no caminho ascético, então
Quanto mais bens ele possui, mais pesado torna-se o sentimento de responsabilidade por preservá-los inalterados para a glória de Deus e ampliá-los pelo trabalho incansável. Algumas das raízes desse estilo de vida estão na Idade Média, assim como tantos elementos do espírito capitalista, mas foi somente na ética do protestantismo ascético que ele encontrou um fundamento ético consistente. Sua significância para o desenvolvimento do capitalismo é óbvia, ela elimina os grilhões na luta por ganho não somente ao legalizá-lo, mas, no sentido descrito, ao vê-lo como algo desejado diretamente por Deus. Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1905. Max Weber é amplamente reconhecido como a maior figura na história das ciências sociais, como Karl Marx ou Adam Smith, que poderiam ser considerados concorrentes deste título. Weber foi muito mais que um estudioso de disciplinas. Ao contrário de Smith e Marx, não existe um Weber ideológico. Ninguém transformou o pensamento de Weber diretamente em uma visão de mundo política ou num conjunto de receitas políticas para consumo do público em geral. Mas existe um Weber político extremamente importante, cujo estudo da moralidade da vida política influenciou diversos políticos e pensadores e permanece essencial nas questões a respeito da natureza da responsabilidade política. Stephen P. Turner, Introduction, The Cambridge Companion to Weber. Introdução, O Companheiro de Cambridge para Weber, 2000. G. 24. G. Murray. 4 de novembro de 1873 – 24 de outubro de 1958. Filósofo britânico que abandonou o idealismo para se tornar um fundador da filosofia analítica e que defendia o senso comum como uma postura filosófica. Murray, junto com Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, esteve entre os mais influentes filósofos britânicos da primeira metade do século XX. Sua produção não foi tão volumosa quanto a de Russell, mas o que ele publicou foi altamente influente. Seu artigo A Refutação do Idealismo, 1903, foi publicado no principal periódico filosófico britânico, Mind, que Murray viria a editar de 1921 a 1947. A Refutação do Idealismo se tornou um documento fundador da Filosofia Analítica, e Principia Ética, 1903, tornou-se um dos seus textos principais. Seus ensaios Uma Defesa do Senso Comum, 1925, e A Proof of the External World Uma Prova do Mundo Externo, 1939, consolidaram a posição de Murray como um apóstolo do pensamento claro, em um estilo de prosa altamente acessível e envolvente. Murray foi o Lord de Cambridge por excelência. Ele leu livros clássicos e de ciências morais no Trinity College, tornando-se membro e depois professor desse colégio, ocupando a cátedra de Filosofia Mental e Lógica de 1925 a 1939. Toda a sua vida profissional aconteceu em Cambridge, ao passo que seus colegas, Russell e Wittgenstein, empreenderam carreiras mais peripatéticas. Como a maior parte dos filósofos britânicos de então, Murray começou sua vida como um idealista. Como aluno de graduação, estudou com J. M. E. M. C. Taggart, de 1866 a 1925, que na época era membro do Trinity. Ao mesmo tempo, Murray foi seduzido pelo mais influente dos idealistas britânicos, o filósofo de Oxford, F. H. Bradley. Depois de se graduar em 1896. No entanto, Murray viu-se cada vez mais desencantado com o idealismo, voltando-se contra ele em vingança. Iniciou a refutação do idealismo dizendo que o idealismo moderno, se declara qualquer conclusão geral que seja sobre o universo, declara que ele é espiritual. Murray começou a pensar que essa declaração levava a diversas suposições em número grande demais, que exigiam provas que possibilitassem a sustentação do idealismo. E que, se
Eu posso refutar uma única proposição que constitua uma etapa necessária e essencial para todos os argumentos do idealismo, então não importa quão bom seja o resto desses argumentos, eu terei provado que os idealistas não dispõem de razão alguma para suas conclusões. Esse era o início da filosofia analítica, a tentativa de reduzir a investigação filosófica a alguns fatos que possam ser provados por meio da lógica. O ensaio de Murray teve efeito profundo em seu colega Bertrand Russell, que era então um idealista. O efeito do ensaio de Murray foi abrir caminho para o fim do idealismo britânico. Príncipe Ética e a Intuição da Bondade. O livro Príncipe Ética, de Murray, propôs uma refutação do naturalismo ético pela identificação do que ele denominou falácia naturalista, a ideia de que a bondade pode ser definida em termos de propriedades naturais como agradável, desejado ou evoluído. Murray acreditava que a bondade não é analisável, mas que somente se permite ser descoberta por meio da intuição. O bem é um daqueles inúmeros objetos do pensamento que são incapazes de serem definidos, porque são os termos finais por referência aos quais tudo que é passível de definição deve ser definido. Ele propôs um conceito consequencialista que sustenta que o conceito principal da ética é o bem, e qualquer ação que maximize o bem é uma ação correta. O consequencialismo de Murray evitava o hedonismo inerente ao utilitarismo de Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, e John Stuart Mill. Murray acreditava que, em última análise, o bem residia no amor e na amizade e na contemplação da beleza e da arte. Príncipe Ética se tornou um manual para o grupo de Bloomsbury, que incluía outros influentes graduados de Cambridge, como o teórico político e editor Leonard Woolf, de 1880 a 1969, o economista J. M. Keynes, de 1883 a 1946, e o biógrafo Lytton Strachey, de 1880 a 1932. Uma filosofia do senso comum. Enquanto o trabalho de Russell com lógica matemática é dificílimo para não matemáticos, e enquanto o estilo aforístico de Wittgenstein pode ser difícil de interpretar, por conta de sua incrível síntese e densidade, o uso que Murray faz do senso comum é encantador em sua aparente simplicidade. Ele utilizava linguagem comum e argumentos despretensiosos para demonstrar suas provas. Em uma palestra de 1939, por exemplo, ele resumiu sua refutação ao idealismo e ao ceticismo quanto ao mundo real levantando uma de suas mãos, agitando-a e dizendo: aqui está uma mão. Levantou, então, sua outra mão e disse: aqui está outra mão. A conclusão de Murray: coisas existem. Elas são reais. Não são produtos da percepção ou de alguma projeção da mente no mundo exterior. Para Murray, o idealismo é refutável porque suas mãos são demonstravelmente reais, embora idealistas pudessem contestar que, em um debate com Kant, Murray teria que se esforçar mais. Alguns dos argumentos ou provas encontrados na lógica de Russell ou Frege são difíceis de serem totalmente compreendidos, mas nenhuma prova complexa precisa ser entendida para acompanhar os argumentos de Murray. Como resultado, o estilo de sua prosa diverge muito do de Russell, que se mostra ansioso por encontrar uma prova lógica ou matemática para cada átomo de conhecimento. Murray, por outro lado, satisfaz-se em criar grandes alegações a respeito do que é. Um exemplo é o livro Príncipe Ética, cuja alegação principal sobre ética é a de que os princípios fundamentais da ética precisam ser autoevidentes. Em outras palavras, eles são o que são. As verdades fundamentais são consideradas irredutíveis por Murray, e ele não apresentava demais razões pelas quais isso seria verdadeiro. O paradoxo de Murray. Wittgenstein cunhou o termo paradoxo de Murray em resposta a um problema que Murray formulou em uma palestra. A questão que Murray considerou foi a natureza de significados problemáticos, ele propôs, e então
Passou a analisar a seguinte frase: está chovendo, mas eu não acredito que esteja. A frase é absurda, mas era justamente a natureza do absurdo que Murray desejava entender. A primeira parte, está chovendo, simplesmente descreve um estado de coisas. A segunda parte, mas eu não acredito que esteja, pode ser vista como uma verdadeira expressão em primeira pessoa de um estado mental. A natureza do paradoxo de que se trata é sedutora, uma vez que a frase, como descrita, pode ser verdadeira, logicamente consistente, e não obviamente contraditória. O paradoxo surge com a tentativa de se analisar por que a frase é absurda ou sem sentido. Pode parecer um problema menor, mas sua natureza é discutida até hoje por filósofos. Em 2007, Mitchell Green e John N. Williams publicaram Moore's Paradox, New Essays on Belief Rationality and the First Person Paradoxo de Murray, novos ensaios sobre crença, racionalidade e primeira pessoa, uma coletânea substancial de ensaios que exploram questões de conhecimento, crença e consciência a partir da descoberta aparentemente simples de Murray. A crença de Murray na amizade e na arte como fundamentos da ética também refletiram em sua vida pessoal. Ele era um colega de trabalho popular em Cambridge, um membro do grupo de Bloomsbury, costumava entreter seus amigos cantando lieder alemãs ao piano e desfrutava um relacionamento feliz com sua esposa Dorothy, que o chamava afetivamente, se não estranhamente, de Bill. Em oposição, seu colega e cofundador da filosofia analítica, Bertrand Russell, tinha um temperamento difícil, se casou 4 vezes e mostrava-se frequentemente grosseiro, o que fazia Murray recusar alguns dos convites para eventos sociais aos quais ele sabia que Russell compareceria. Os dois representam estilos diferentes de pensamento analítico, além de visões muito diferentes da relação entre filosofia e vida cotidiana, e do modo como vivemos nossas vidas. Russell foi um grande filósofo, Murray foi um bom filósofo, e um grande professor e amigo. A pergunta que deve ser respondida sobre coisas materiais, então, não é esta: que razão temos para supor que existe qualquer coisa correspondente às nossas sensações, mas esta: que razão temos para supor que coisas materiais não existem, uma vez que sua existência tem precisamente a mesma evidência de que dispõem nossas sensações. A existência de ambas pode ser falsa, mas se esta for uma razão para duvidar da existência da matéria, de que ela constitui um aspecto inseparável da nossa experiência, o mesmo raciocínio provará conclusivamente que nossa experiência também não existe, uma vez que este deve ser também um aspecto inseparável da nossa experiência. G. Murray, A Refutação do Idealismo, 1903. p. 25. Bertrand Russell, 18 de maio de 1872 – 2 de fevereiro de 1970. Filósofo e lógico britânico, pensador influente em lógica matemática e um dos responsáveis pelo desenvolvimento da Escola Analítica de Filosofia. Poucos filósofos britânicos do século XX escreveram tanto quanto Bertrand Russell, menos ainda publicaram tanto quanto ele. Alguns de seus trabalhos estão no nível dos melhores de seu tipo. Seu livro Principia Mathematica, 1910-13, escrito em coautoria com Alfred North Whitehead, de 1861 a 1947. Constitui uma tentativa ousada e monumental de reduzir a matemática a alguns princípios lógicos. É consenso universal que ele está entre os 3 textos seminais da lógica. Os outros 2 são o Organon, de Aristóteles, 384 e 322. Antes de Cristo, e os Fundamentos da Aritmética, 1893, 1903, de Gottlob Frege. Russell escreveu ainda um ensaio fundador da filosofia analítica On Denoting, sobre denotação, 1905, que introduz o conceito de frase denotativa e a teoria das descrições de Russell. Russell é frequentemente considerado um dos grandes filósofos
britânicos desde David Hume, 1711-76, e John Locke, de 1632 a 1704, mas ele também escreveu um volume grande de filosofia popular, parte da qual é irregular. Seu trabalho mais bem-sucedido financeiramente, História da Filosofia Ocidental, 1945, foi rejeitado pelo crítico e filósofo da linguagem George Steiner, 1929, que o considerou vulgar, enquanto o filósofo americano George Boas, de 1891 a 1980, afirmou certa vez que Russell nunca parece capaz de decidir se está escrevendo história ou polêmica. A reputação de Russell repousa no brilhante início de sua carreira como lógico e matemático. Ele observou certa vez que nenhum filósofo tem mais de 10 anos de trabalho de qualidade em si, e seu próprio trabalho posterior pode ser visto como prova disso. No entanto, Russell utilizou sua duradoura reputação inicial para talhar para si mesmo uma posição singular como intelectual público que se manifestava contra armas nucleares e a guerra do Vietnã. Educação de um gênio matemático. Muitos filósofos podem ser descritos como bem-nascidos, mas Russell é mais merecedor deste epíteto que a maioria. Sua linhagem era aristocrática. Não somente no sentido de pertencer ao pariato, mas também no sentido de sua ascendência filosófica. Seu padrinho era John Stuart Mill, enquanto seu avô, Lord John Russell, de 1792 a 1878, era um rico proprietário de terras que, por 2 vezes foi primeiro-ministro. Russell teve uma infância infeliz. Quando tinha 2 anos de idade, sua mãe e sua irmã morreram, seguidas por seu pai, que morreu quando ele tinha 4 anos de idade. Órfão, Russell foi criado por sua avó, Lady Russell, e suas tias. Ele foi educado em casa, onde aprendeu os clássicos, e também francês, alemão e literatura. Sua aptidão para o aprendizado de idiomas abriu-lhe a possibilidade de entrar em contato com o trabalho de pensadores europeus continentais e lhe preparou para sua carreira como um filósofo cuja influência iria muito além das fronteiras da Inglaterra, sua terra natal. Nos últimos anos do século XIX, Russell construiu uma reputação na Europa ao envolver-se num debate com o matemático francês Henri Poincaré, 1854-1912, sobre os fundamentos da geometria e a natureza do espaço, e ao apresentar um artigo em 1900 no Congresso Internacional de Filosofia em Paris, respondendo ao convite do lógico francês Louis Couturat, de 1868 a 1914. Nesta época, Russell familiarizou-se com o trabalho do matemático e filósofo italiano Giuseppe Peano, de 1858 a 1932, cujas ideias lhe serviriam como fundamentos para o desenvolvimento de suas próprias ideias sobre lógica, matemática e teoria dos conjuntos. Em 1902, ele começou a ler o então obscuro lógico Gottlob Frege, que o apresentaria a Ludwig Wittgenstein, seu mais famoso aluno e mais severo crítico. Do idealismo à filosofia analítica. O desenvolvimento inicial de Russell foi peculiar. Como Wittgenstein, ele pensava frequentemente em suicídio quando criança, mas superou esse sentimento quando começou a se expressar sexualmente, um passo que foi mais problemático para Wittgenstein. O irmão de Russell, Frank, ensinou-lhe geometria euclidiana, e, a partir daquele momento, Russell foi fisgado pela matemática. Ele entrou no Trinity College, em Cambridge, em 1890. Terminando como primeiro colocado da turma em 1893. Lá, tornou-se amigo do hegeliano J.M.E.M.C. Taggart, cujo idealismo, junto com o de F.H. Bradley, era a corrente dominante na filosofia britânica. Depois de conhecer G. Moore, no entanto, Russell perdeu sua admiração inicial pela metafísica. Embora Moore tenha tentado originalmente basear seu estudo da ética em uma forma de idealismo pós-kantiano, ele mudou o curso de sua atenção
Em 1903 com seu artigo A Refutação do Idealismo, que se tornou um marco e sinalizou um afastamento da tradição idealista britânica, descendente de George Berkeley, de 1685 a 1753, constituindo um esforço inicial de basear a ética na filosofia analítica. Moore estava fazendo pela ética o que Russell estava fazendo pela lógica. Juntos, eles lançaram os fundamentos para o tratamento da linguagem que seria adotado por Wittgenstein e todos os que seguiram a tradição analítica. Dois outros textos publicados em 1903 confirmaram a ascendência da filosofia analítica sobre o idealismo na Grã-Bretanha, Os Princípios da Matemática e, de Bertrand Russell, e Principia Ética, de G. Moore. O Paradoxo de Russell. Em 1901, enquanto escrevia Os Princípios da Matemática, em que defendia que lógica e matemática são uma mesma coisa, Russell descobriu uma falha na lógica de Gottlob Frege. Ele escreveu para Frege justo quando o segundo volume do livro pioneiro do filósofo, Os Fundamentos da Aritmética, havia sido mandado para impressão. Ambos os filósofos estavam buscando objetivos similares, evitar o psicologismo e o apriorismo sintético de Kant e ao mesmo tempo reduzir as leis da aritmética a um conjunto de regras lógicas a priori determinadas analiticamente. A falha que Russell expôs no trabalho de Frege é conhecida como paradoxo de Russell e envolve o conceito do conjunto de todos os conjuntos que não são membros de si mesmos. Se tal conjunto existisse, ele seria membro de si mesmo somente se não fosse membro de si mesmo. Russell encontrou uma solução para o paradoxo por meio do desenvolvimento da teoria de tipos, que permitiu a separação entre propriedades, relações e conjuntos. O erro de Frege, argumentou Russell, e era um erro fatal, foi supor que classes e seus membros obedeciam a um único e homogêneo tipo, em vez de um número de tipos que obedeciam a uma hierarquia. Principia Matemática. Escrito em parceria com o filósofo britânico A.N. Whitehead e publicado em 3 volumes em 1910, 1912 e 1913, Principia Matemática, Princípios da Matemática, é uma tentativa de reduzir as verdades da matemática à lógica. Extremamente influente, não somente na matemática, mas também na filosofia, o modo como esse livro desmembrou problemas filosóficos em unidades lógicas determinou a linha de abordagem analítica que dominou a filosofia anglófona no século XX. E influenciou também o positivismo lógico de Rudolf Carnap, de 1891 a 1970, e o Círculo de Viena. Primeiras incursões na política e na filosofia da mente. Talvez porque o trabalho de Russell na matemática e na lógica seja tão avançado, e aberto realmente apenas a um pequeno grupo de especialistas. Ele é mais conhecido por seu ativismo político, que se deslocou de uma postura intensamente nacionalista a favor da Segunda Guerra dos Boeres, de 1899 a 1902, para uma objeção consciente durante a Primeira Guerra Mundial e, finalmente, o apoio ao argentino Che Guevara, 1928-67. Camarada de Fidel Castro, 1926, o líder da Revolução Cubana, 1953-9. As ideias antigoverno de Russell fizeram com que lhe fosse temporariamente negado um passaporte, com que fosse demitido do seu cargo de professor no Trinity College, em Cambridge, e lhe renderam uma condenação de 6 meses na prisão de Bristol. Sua experiência na cadeia, entretanto, foi diferente da reservada à maioria dos detentos. Russell foi colocado em uma cela espaçosa, na qual podia ter os livros que quisesse, assim como material para escrita, e uma mesa. Arranjos de flores eram enviados do famoso jardim de sua amante Ottoline morreu, em Garsington. Ele não comia com os outros prisioneiros, suas refeições eram servidas em sua cela, e ele empregou um outro prisioneiro para limpar sua cela e executar serviços gerais. Após a Primeira Guerra Mundial, Russell publicou 2 trabalhos
Filosóficos significativos, a análise da mente, 1921, e a análise da matéria. 1927, em sua introdução ao primeiro, descreveu seu projeto como uma tentativa de reconciliar o que via como a tendência materialista da psicologia comportamental, com a tendência antimaterialista da física. Suas análises da mente e da matéria eram, portanto, uma tentativa de desenvolver a ideia do filósofo americano William James de que o conteúdo do mundo não é mental nem material, mas um conteúdo neutro a partir do qual ambos são construídos. Russell também visitou a Rússia e viveu por um ano na China, 1921. Em O Problema da China, 1922, previu que todo o mundo será vitalmente afetado pelo desenvolvimento dos assuntos chineses, que podem muito bem se provar um fator decisivo, para o bem ou para o mal, ao longo dos próximos 2 séculos. Privadamente, Russell costumava fazer observações francamente racistas e antissemitas, que iam além dos casuais preconceitos da sociedade britânica da época. Trabalhos populares e intelectual público. Russell, que foi casado 4 vezes e teve muitos casos, escreveu alguns de seus livros populares em defesa do seu estilo de vida, No que Acredito, 1925. Porque Não Sou Cristão, 1927, e O Casamento e a Moral, 1929. Na Grã-Bretanha, sua incontinência sexual, seu ateísmo e suas visões políticas causavam apenas uma pequena agitação, mas a recepção era diferente nos Estados Unidos, onde Russell buscou repetidamente se empregar. Após uma breve passagem pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ele foi nomeado para a Faculdade de Filosofia do City College, em Nova York, em 1940. Sua nomeação, entretanto, foi revogada por conta da reclamação dos pais de um aluno, e, ao ser julgado por um tribunal, Russell foi considerado moralmente inadequado para dar aulas lá. O advogado do denunciante disse à corte que Russell era lascivo, libidinoso, venéreo, erotomaníaco, afrodisíaco, irreverente, intolerante, inconfiável e desprovido de fibra moral. Após essa derrota, Russell conseguiu trabalho na Fundação Barnes, em Marion, Pensilvânia, criada pelo médico e filantropo Albert C. Barnes, que defendia a educação e promoção da arte para todos. Russell deu uma série de palestras lá que formaram a base para a história da filosofia ocidental. Ele conseguiu ser demitido, mas depois provou que a demissão havia sido injusta. História da Filosofia Ocidental apareceu em 1945, e Russell recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950. O livro é um ensaio altamente opinativo no qual Russell apresenta as tradições filosóficas de acordo com suas próprias visões analíticas e estreitas. Pode-se argumentar que todos os ensaios sobre a história da filosofia, incluindo este, são marcados pela perspectiva do autor. Uma coisa, no entanto, é ser crítico quanto a uma tradição filosófica, outra coisa é partir da ideia de que toda metafísica é sem sentido e tratar o trabalho de mentes mais elevadas, espalhadas ao longo de 2 milênios e meio, com desprezo e sarcasmo, como foi observado por diversos críticos. Russell como ativista político. Desarmamento nuclear e a Guerra do Vietnã. Em 1960, Russell liderou a campanha britânica pelo desarmamento nuclear, que ficou conhecida como Comissão dos 100. Esta comissão foi estabelecida com o objetivo de organizar ações diretas não violentas. Seguindo a tradição de Mahatma Gandhi, de 1869 a 1948, e Martin Luther King, 1929-68, em fevereiro de 1961, Russell liderou 4.000 manifestantes em um protesto do lado de fora do Ministério Britânico da Defesa, em Whitehall, no qual os participantes se sentaram no chão. Um protesto em setembro daquele ano resultou em 1.300 pessoas presas na Trafalgar Square, entre elas, Russell, que tinha então 89 anos.
O ativismo de Russell levou a um dos pares filosóficos mais improváveis da história, uma vez que o avô da filosofia analítica se uniu ao mais famoso dos existencialistas Jean-Paul Sartre. De 1966 a 1967, os dois filósofos lideraram juntos o Tribunal Internacional de Crimes de Guerra, chamado popularmente de Tribunal Russell-Sartre, para investigar o papel dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. O tribunal se baseou no livro de Russell Crimes de Guerra no Vietnã, escrito em 1966, e foi uma questão totalmente privada, sem nenhum embasamento oficial. Ele concluiu, entre outras coisas, que os Estados Unidos cometeram atos de agressão contra o Vietnã segundo os termos do direito internacional e foi também culpado pelo bombardeio de alvos puramente civis, hospitais, igrejas, unidades médicas, represas. O tribunal ainda considerou os Estados Unidos culpados por repetidas violações da soberania, neutralidade e integridade territorial do Camboja e por ataques contra a população civil de um certo número de cidades e vilarejos cambojanos. A idade somente aumentou o radicalismo de Russell. Na época de sua morte, em 1970, ele apoiava o chamado de Che Guevara para uma revolução global contra o imperialismo americano. O lugar de Russell na história da filosofia como lógico e matemático proeminente está assegurado. É verdade ainda que seus esforços extenuantes contra o idealismo e a favor do atomismo ajudaram a mudar o curso da filosofia no século XX. À medida que a filosofia analítica se exaurir, pode ser que a influência de Russell na filosofia diminua, mas suas contribuições para a matemática agora perduram no romance em quadrinhos Logicomics, An Epic Search for Truth Logicomics, uma jornada épica em busca da verdade. A filosofia moderna começa com Descartes, cuja certeza fundamental é a existência de si mesmo e de seus pensamentos, a partir dos quais o mundo exterior deve ser inferido. Este foi apenas o primeiro estágio em um desenvolvimento que passou por Berkeley e Kant, até chegar a Fichte, para quem tudo é apenas uma emanação do ego. Isto era uma insanidade, e, desse extremo, a filosofia tem tentado desde então escapar para o mundo do senso comum cotidiano. Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental, 1945. Minha única visão sobre a religião é a mesma de Lucrécio. Eu a considero uma doença nascida do medo e uma fonte de miséria indizível para a raça humana. Não posso, entretanto, negar que ela fez algumas contribuições à civilização. Bertrand Russell, As Religions Mad. Useful Contributions to Civilization. A religião trouxe contribuições úteis à civilização. 1930. É difícil superestimar o domínio exercido pelo pensamento de Russell na filosofia analítica do século XX, praticamente todas as vertentes que apareceram em seu desenvolvimento tiveram origem nele ou se transformaram ao serem transmitidas por meio dele. A filosofia analítica em si deve sua existência mais a Russell que a qualquer outro filósofo. Nicholas Griffin, Introduction, The Cambridge Companion. Theo Bertrand Russell Introdução, O Companheiro de Cambridge. Para Bertrand Russell, 2001. M. 26. Martin Buber. 8 de fevereiro de 1878 – 13 de junho de 1965. Pensador austríaco judeu que desenvolveu uma filosofia do diálogo baseada na relação eu-tu, um sionista que desejava um Estado binacional para a Palestina. Martin Buber esteve entre os primeiros existencialistas religiosos, e foi o primeiro judeu deles. Em sua filosofia e na sua política, ele promoveu o valor do diálogo entre indivíduos, grupos e nações. Seu trabalho mais importante é Eu e Tu, 1923, que conquistou grande número de leitores da tradução inglesa. Durante os anos 1960 e 1970. Buber era um homem religioso que lutava com a ortodoxia judaica.
Ele se voltou para a filosofia, lendo Kant, Kierkegaard, Feuerbach e Nietzsche. Foi particularmente atraído pelo livro de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, 1872, por conta de seu tratamento dos modos de vida ou expressão apolíneos e dionisíacos, que podem ser entendidos como a tensão que existe entre pares opostos, como pensar e sentir, ou entre as artes plásticas e a música. Relações eu-tu. O que Buber captura em eu e tu é um momento na compreensão do que significa ser um ser humano, entre o idealismo de Kant e o existencialismo de Heidegger e Sartre. Utilizando um estilo aforístico que devia muito a Nietzsche, Buber estava interessado em situar a existência humana em um reino que desse conta da subjetividade humana e que ao mesmo tempo assegurasse que o mundo dos objetos constituído pelo isso mantivesse um lugar adequado. Relações eu e isso podem ser traduzidas grosseiramente como as que são obtidas entre pessoas e objetos, ou entre uma pessoa que aborda outra pessoa como um objeto, como no conceito sartreano do outro. Relações eu-tu se referem àquelas em que uma pessoa se relaciona com outra em seu ser completamente humano, tomando-a como sujeito, e não como o meio para um fim, um conceito vislumbrado pelo filósofo alemão Ludwig Andreas von Feuerbach. Ao desenvolver o princípio dialógico do eu e tu, Buber acreditou ter revelado uma estrutura subjacente do ser que se encontrava aquém ou além da linguagem. Na tradição teológica judaica, o nome de Deus tradicionalmente não é dito. A Torá refere-se a Deus como um Javé, traduzido na Bíblia do Rei James como eu sou o que sou, e em outras como eu sou quem sou. No entanto, Buber não somente diz o nome de Deus em seu trabalho como também o encontra. Ele defendia que, em relações eu-tu, de fato se depara com Deus. Não necessariamente se encontra Deus quando se procura nos caminhos tradicionais da oração e meditação, afirmava Buber. Em vez disso, Deus nos encontra, inesperadamente, no processo do diálogo humano. Deus aparece nesse momento de intersubjetividade humana completamente interativa. Conciliação e comunitarismo. Buber demitiu-se do seu cargo de professor na Universidade de Frankfurt em 1933, em protesto à ascensão de Hitler ao poder. Como a filósofa política germano-americana Hannah Arendt, Buber era um sionista cultural. Sua resposta ao nazismo foi dedicar-se à educação judaica adulta. Ele emergiu na tradição assídica, na qual encontrou um modo autêntico de estar entre a crença e a prática religiosas. Com o filósofo e teólogo Franz Rosenzweig, de 1886 a 1929, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Buber passou por dois momentos de perda decisivos. Um deles foi quando se viu forçado a deixar a Alemanha e partir para a Palestina. Em 1938, Buber amava a filosofia e a literatura alemãs e era mestre no idioma alemão, sua língua materna. O outro momento de perda aconteceu quando Buber tinha 3 anos de idade. Seus pais se separaram, e ele nunca mais viu a mãe. Este tipo de trauma frequentemente inicia uma reação negativa em uma criança, causando talvez um sentido corrompido de si mesmo, ressentimento em relação a outras pessoas ou dificuldades de se relacionar. Mas a reação de Buber foi inteiramente diferente. Ele transformou na missão de sua vida promover o diálogo e encontrar caminhos para restaurar a comunicação onde ela estivesse corrompida. Desse modo, quando fugiu da Alemanha nazista em 1938 e chegou à Palestina, ele passou a defender a criação de um Estado binacional que incluísse judeus e árabes. Seria possível dizer que ele aplicou sua filosofia eu-tu no campo religioso, lançando-a ao outro sem excluir ninguém. Após a fundação de Israel, Buber deu aulas na Universidade Hebraica de Jerusalém. Seu livro Caminhos da Utopia, 1946, mostrou que ele era um dos primeiros a propor o comunitarismo, uma abordagem eticamente fundamentada à organização social e à ação política. Seu comunitarismo é
definido por sua crença de que relações e esforços conjuntos, mais do que ações individuais, são forças positivas na construção de sociedades. À medida que se desenrola o século XXI, é provável que o trabalho de Buber seja redescoberto, de modo a ocupar uma posição mais proeminente no cânone da ontologia e da teologia filosófica, no mínimo. Porque sua elaboração do ser e do fenômeno da intersubjetividade em conjunto com o também existencialista religioso Gabriel Marcel, de 1889 a 1973. É atrativo para estudantes de todas as fés, ou de nenhuma. Se o tu é dito, o eu da combinação eu-tu é dito junto com ele. Se o isso é dito, o eu da combinação eu-isso é dito junto com ele. A palavra primária eu-tu somente pode ser dita com todo o ser. A palavra primária eu-isso jamais pode ser dita com todo o ser. Martin Buber, Eu e Tu, 1923. E 27. Albert Einstein. 14 de março de 1879 e 18 de abril de 1955. Físico alemão que propôs teorias da relatividade e foi o primeiro superstar da ciência. Einstein, nome sinônimo de gênio, criou um rompimento fundamental com a física newtoniana ao oferecer novas teorias para explicar a natureza do espaço, tempo e gravidade. Mais que as de qualquer outro cientista na história, as implicações do trabalho de Einstein são conhecidas pela maioria das pessoas. Quase todos já ouviram falar de sua famosa equação matemática I igual mc sobrescrito 2, que demonstra a interconvertibilidade de massa e energia. Nós a conhecemos porque ela foi a descoberta que tornou possíveis a bomba atômica e as subsequentes armas nucleares. Nenhuma descoberta científica na história da raça humana teve importância maior. Ela é essencial para uma compreensão da criação do universo e da composição do mundo físico, além de conter o conhecimento necessário à destruição do nosso mundo. O caminho de Einstein para o sucesso científico não foi convencional, se considerarmos os padrões do século XXI. Ele nasceu em uma família judia, não praticante em Ulm, Alemanha. Com seu tio, o pai de Einstein fundou uma empresa que fabricava equipamentos elétricos baseados em corrente contínua, CC. O negócio faliu porque o inventor americano Thomas Edison, de 1847 a 1931, um pioneiro em corrente alternada, ganhou, algum tempo depois, a guerra de correntes, uma vez que a produção de Ca se provou muito mais barata. O jovem Einstein tinha um talento natural para matemática. Ainda criança, leu os Elementos de Euclides, c. 300 a.C., o primeiro livro didático de geometria, e, quando jovem, leu Crítica da Razão Pura, 1781, de Kant. De 1724 a 1804, Einstein foi aluno do Luitpold-Gymnasium, em Munique, mas não se saiu bem. Ele se opunha ao método mecânico de ensino da escola. Quando o negócio da família faliu, os Einstein se mudaram para a Itália, e, aos 16 anos de idade, o jovem Albert foi reprovado na prova de admissão da Politécnica Federal Suíça, em Zurique, apesar de ter tido um bom resultado em matemática e física. Depois de um ano estudando, Einstein entrou na Politécnica de Zurique e conseguiu, após 4 anos, um diploma de professor de matemática e física. Graduado, Einstein passou a procurar um cargo de professor, mas, depois de 2 anos de procura, ainda não o havia encontrado. Foi trabalhar então, no Escritório Federal de Patentes, em Berna, onde ficou de 1902 a 1909 como examinador assistente, cuja função era avaliar inscrições de patente envolvendo equipamentos eletromagnéticos. Embora esse possa parecer um lugar estranho para o amadurecimento de uma das maiores mentes da física, o trabalho de Einstein no escritório de patentes lhe deu a oportunidade de olhar para inventos que frequentemente levantavam problemas da física. Foi a contemplação desses inventos que deu origem aos
Famosos artigos científicos de 1905, que foi denominado seu Annus Mirabilis. Os artigos incluem sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz, efeito fotoelétrico, sobre o movimento de pequenas partículas suspensas em um líquido estacionário, segundo a teoria cinética molecular do calor, movimento browniano, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, relatividade especial, e a inércia de um corpo. Depende do seu conteúdo de energia. Equivalência massa-energia. 1905, o Annus Mirabilis de Einstein. Os 4 artigos que Einstein publicou em 1905 lançaram grande parte das bases teóricas da física moderna. O artigo sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz estabeleceu o conceito de quanta de energia, a ideia de que a luz é transmitida e absorvida em pacotes não contínuos de quanta. Esta descoberta derrubou a teoria eletromagnética convencional de James Clerk Maxwell, 183179, e a ideia antiga de que a luz poderia ser infinitamente divisível. Max Planck, de 1858 a 1947, demonstrou que existe um intervalo de tempo mínimo no qual a luz pode viajar no vácuo, conhecido como constante de Planck. A descoberta de Einstein nesse artigo é conhecida como efeito fotoelétrico e é o trabalho mencionado em primeiro lugar no seu Prêmio Nobel de 1921. O segundo artigo revolucionário de Einstein de 1905, sobre o movimento de pequenas partículas suspensas em um líquido estacionário, segundo a teoria cinética molecular do calor, provou a existência dos átomos. O conceito do átomo como um pequeno bloco de construção da matéria foi proposto primeiramente por Leucipo, 5 graus século antes de Cristo, e depois por Demócrito, 460. Menos 370 a.C. Até Einstein, no entanto, a existência dos átomos não havia sido provada. O modo pelo qual ele demonstrou foi a utilização do conceito de movimento browniano, que havia sido desenvolvido por Robert Brown, 1773. 1858, para dar conta do movimento aparentemente aleatório de partículas suspensas em um líquido ou um gás. De fato, o desenvolvimento da ideia de Einstein, a teoria das partículas, se refere diretamente a esse entendimento inicial fornecido por Brown. O terceiro artigo escrito por Einstein em 1905, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, revela sua teoria especial da relatividade. A teoria de Einstein é baseada em 2 suposições. A primeira é de que todos os referenciais inerciais são equivalentes quando descrevem todos os fenômenos físicos. A segunda é de que a velocidade da luz é constante para qualquer observador, independentemente da velocidade em que o observador esteja viajando ou da fonte de onde é emitida a luz. Um referencial inercial, ou um referencial newtoniano, se refere a um dispositivo pelo qual podem ser feitas medições e no qual um corpo não sujeito a forças resultantes se move em um caminho retilíneo com velocidade constante. A velocidade da luz, 299.792.458 metros por segundo, é fixa, imutável, independentemente da velocidade do observador. Por conta disso, não importa quão rapidamente um observador viaje, ele não pode ultrapassar um raio de luz. À medida que o observador se aproxima da velocidade da luz, no entanto, medições de espaço, tempo e luz tornam-se relativas para ele. Como resultado, relógios desaceleram, distâncias se contraem e massa ganha densidade, efeitos que se tornam maiores com a proximidade do observador à velocidade da luz. Eventos medidos como simultâneos a partir de um referencial inercial não aparecerão como simultâneos àqueles medidos de um referencial inercial distinto. Uma consequência significativa disto é que espaço e tempo deixam de estar separados e passam a existir como uma unidade conhecida como
Espaço-tempo. As três dimensões do espaço, com a adição do tempo. Conceito desenvolvido matematicamente por Hermann Minkowski, 1864. 1909, a consequência prática mais significativa da teoria especial da relatividade de Einstein veio da sua conclusão de que energia e massa são equivalentes. A equação I igual mc sobrescrito 2 está no quarto artigo do Annus Mirabilis de Einstein, que explora a principal consequência da teoria especial da relatividade. A inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia. A equação pode ser assim descrita: a energia de um corpo inerte, I, é igual à sua massa, m, vezes a velocidade da luz, c, ao quadrado, I igual mc sobrescrito 2. Nesta equação, não é a massa que é convertida em energia, mas a matéria, da qual a massa é uma medida. Em 1919, Einstein descreveu a equivalência massa-energia como o resultado mais importante da teoria especial da relatividade, o que é a teoria da relatividade, 1919. É uma ideia central da física moderna que se mostrou essencial para se compreender os segredos do átomo que levaram à fissão e fusão nucleares, assim como ao desenvolvimento de armas nucleares. A equação de Einstein demonstrou como partículas aceleradas podiam alcançar grande massa e assim liberar enormes quantidades de energia em uma explosão nuclear. Teoria geral da relatividade e física quântica. Enquanto a teoria especial da relatividade de Einstein lidava com referenciais inerciais, sua teoria geral, 1916, considera o que acontece em sistemas não inerciais, sistemas que se aceleram um em relação ao outro. A teoria geral subverte o antigo modelo newtoniano da gravidade, que agora é entendida como uma propriedade métrica do espaço-tempo que é curvado em relação à matéria. A nova descrição de Einstein dos blocos atômicos de construção do universo e de como funciona a gravidade levou à previsão e compreensão de diversos fenômenos físicos que, apesar de sua complexidade, adentraram a consciência pública, por exemplo, os buracos negros, os lugares de morte das estrelas, regiões do espaço onde a gravidade é tão densa que até mesmo a luz não consegue escapar. Em seu artigo de 1905 sobre o efeito fotoelétrico, Einstein propôs a ideia de que a luz é composta de pacotes de energia chamados de quanta. Em sua interação com a matéria, mostrou Einstein, a luz é absorvida e emitida em quanta. Esse entendimento da natureza da luz se mostraria essencial para o desenvolvimento da física de partículas. Seria provado que o átomo tem em seu centro um núcleo envolto por elétrons carregados negativamente, prótons carregados positivamente e nêutrons eletricamente neutros. Mas Einstein propôs a existência de uma quarta partícula elementar, o fóton, o quantum de luz e radiação eletromagnética, que carrega força eletromagnética. Os físicos demoraram a aceitar o fóton de Einstein, mas após 15 anos de experimentos que comprovavam sua existência, Niels Bohr, de 1885 a 1962. Talvez o mais proeminente dos físicos antifótons, finalmente aceitou a descoberta de Einstein. Einstein e os filósofos. Além de abrir o caminho para novos mundos na ciência, Einstein abriu também uma caixa de Pandora para filósofos. No terceiro século a.C., Euclides de Alexandria estabeleceu os princípios da geometria a partir de algumas provas axiomáticas. A geometria euclidiana havia dominado por 23 séculos, mas não era denominada euclidiana até a chegada da teoria geral da relatividade de Einstein, uma vez que, antes desta teoria, ela era a única geometria existente. Uma das consequências da teoria de Einstein foi a criação de uma geometria não euclidiana para explicar a curvatura do espaço e do tempo, espaço-tempo, em razão da forte atração gravitacional dos corpos. Uma parte da visão de mundo de Immanuel Kant que havia, talvez, sustentado todo o período moderno, uma vez que os filósofos se viam
obrigados a desenvolver as ideias dele ou responder a elas com novas ideias. Foi seriamente desafiada por Einstein. O idealismo transcendental de Kant se sustentava em sua crença na verdade sintética a priori da geometria euclidiana. Será que todo o sistema de Kant se desintegra por conta da descoberta de Einstein de que, quando o espaço-tempo se dobra, os ângulos de um triângulo não somam 180 graus, será que importa que o espaço-tempo é curvo, e não plano? O problema é resolvido se reconhecermos que, embora Kant de fato confiasse em um argumento da geometria para tratar a idealidade transcendental do espaço, e embora esta ideia esteja intimamente ligada às suas visões de geometria, a doutrina de Kant da idealidade do espaço não é, afinal, dependente dessa geometria. Veja Alisson, O Idealismo Transcendental de Kant, 1983. A teorização de Einstein e seu estilo de fazer ciência e filosofia não eram diferentes das de seu herói Kant, que concebeu a hipótese nebular há quase 300 anos para descrever o nascimento do nosso sistema solar. As únicas ferramentas científicas de que ele dispunha eram caneta, papel e sua própria mente. Com variações, é a explicação que permanece boa atualmente. Neste sentido, embora seja principalmente um cientista, pode ser visto como herdeiro de Kant. As consequências das descobertas de Einstein, como a relatividade e o conceito de dualidade onda-partícula, a luz se comporta como onda ou partícula, dependendo da localização, ou ponto de vista, do observador, foram enormes não apenas para a ciência, mas para todos os campos de pesquisa. Sua ênfase na perspectiva foi problemática para a ciência, mas trouxe-lhe também uma compreensão mais madura do conceito de objetividade, e, consequentemente, de subjetividade. O legado além da ciência. Einstein nasceu na Alemanha, mas conseguiu cidadania suíça e então, como tantos intelectuais judeus da Europa nesse período, emigrou para os Estados Unidos em 1933 para evitar a solução final de Hitler. Embora suas descobertas tenham sido as maiores responsáveis por liberar o poder destrutivo do átomo, Einstein era um pacifista. Subjacente ao seu pensamento científico, estava um profundo compromisso ético na tradição kantiana. Ele via a ciência como um instrumento poderoso para o bem ou para o mal e comparava a uma faca uma ferramenta útil, mas que também pode ser usada para matar. O pensamento de Einstein era igualmente composto de instinto e intelecto. Meu pacifismo é um sentimento instintivo, um sentimento que me possui porque o assassinato de homens é abominável. Minha atitude não tem origem na teoria intelectual, mas está baseada na minha mais profunda antipatia por todo tipo de crueldade e ódio. A teoria geral da relatividade deve sua origem à tentativa de explicar um fato conhecido desde o tempo de Galileu e Newton, mas que até então iludia toda a interpretação teórica, a inércia e o peso de um corpo em si mesmos, duas coisas inteiramente distintas, são medidos pela mesma constante, a massa. Desta correspondência, deduz-se que é impossível descobrir por meio de experimentos se um determinado sistema de coordenadas é acelerado ou se seu movimento é reto e uniforme, e os efeitos observados se dão em razão de um campo gravitacional. Este é o princípio de equivalência da teoria geral da relatividade. Assim que se coloca a gravidade, quebram-se os conceitos do sistema inercial. Albert Einstein, Os Fundamentos da Física Teórica, 1940. Enquanto eu tiver escolha, somente ficarei em um país onde liberdade política, tolerância e igualdade de todos os cidadãos perante a lei sejam a regra. Estas condições não são encontradas na Alemanha neste momento. Albert Einstein, Manifesto, 1933. Um jornalista certa vez pediu a Albert Einstein, o maior gênio científico desde Isaac Newton, para explicar sua fórmula do sucesso. O grande pensador ponderou por um segundo e então
Respondeu: se A é sucesso, devo dizer que a fórmula é A igual x mais y. Mais z, onde x é trabalho e y, lazer. E o que é z? Perguntou o jornalista. É manter a boca fechada, respondeu ele. Michio Kaku, O Cosmo de Einstein, 2004. J. 28. José Ortega YHC. 9 de maio de 1883 – 18 de outubro de 1955. Modernizou a filosofia espanhola, que vinha sendo trabalhada sob o jugo da escolástica. José Ortega YHC foi um dos maiores responsáveis pela criação da filosofia espanhola do século XX. A Espanha havia estado sob influência da Igreja Católica por mais tempo que qualquer outro país europeu, e, como consequência, o medievalismo perdurava, e ideias iluministas eram aceitas com dificuldade. A missão de Ortega foi popularizar a filosofia sem simplificá-la demais, e seu O que é a filosofia? 1957, é um marco no pensamento espanhol. Ele apresentou a fenomenologia de Russell ao público espanhol em uma série de artigos publicados em jornal. Seu pai era o diretor do jornal El Imparcial, de propriedade da família da sua mãe. Sob um regime repressivo, Ortega utilizou o poder da riqueza e privilégios para difundir ideias modernas. Fundou diversos jornais nos quais tais ideias podiam florescer: Faro, 1908, Hispana, 1915-23, El Sol, 1917, e Revista de Ocidente, 1923-36. Suas palestras sobre a história da filosofia foram um modelo de clareza e atraíram grandes públicos. A habilidade de Ortega como popularizador era semelhante às do filósofo alemão Christian Wolff, 1679. 1754, do francês Henri Bergson e do americano William James. Razão vital. Um conceito-chave da filosofia de Bergson é o elan vital, que ele usava para descrever a evolução do homem em termos distintos daqueles mais redutivos utilizados por Charles Darwin, usava-o ainda para descrever o impulso criativo do homem. O conceito fundamental por trás do pensamento de Ortega é a razão vital, ou razão vital, que depois amadureceu e transformou-se na ideia de razão histórica, ou razão histórica. Ortega resumia sua ideia de razão vital na frase eu sou eu y mi circunstância, eu sou eu e minha circunstância. Em certa medida, como o tratamento existencial do homem. No contexto de sua situação, elaborado por Jean-Paul Sartre, a filosofia de Ortega se concentra na interação do homem com o mundo, que contém possibilidades que podem ser identificadas pela razão, que é intuitiva. O conceito de Ortega da razão é influenciado por Russell e se refere à intuição sensível na qual a consciência constitui ativamente um estado de coisas que está mudando constantemente. O que é incomum na filosofia de Ortega é que ela se inspira não somente em um interesse pelo contexto histórico do homem, mas também em uma ideia prescritiva do que a Espanha deveria ser como nação. Ortega foi influenciado pelo conceito científico de história do filósofo alemão Wilhelm Dilthey, de 1833 a 1911, que também exerceu influência sobre Martin Heidegger, que Ortega conheceu em 1951. Para Ortega, o dito eu sou eu e minha circunstância se refere particularmente à circunstância da Espanha no momento histórico de seus escritos. Se a Espanha ainda se encontrava sob os efeitos dos ensinamentos da Igreja medieval no início do século XX, sua situação era ainda mais complicada por seu ambiente político. Em 1923, o rei espanhol reconheceu a ditadura do general Miguel Primo de Rivera, de 1870 a 1930, que governou até 1930 a Guerra Civil Espanhola, que opôs republicanos a nacionalistas de direita, destruiu a Espanha de 1936 a 1939 e deixou o país sob a ditadura do General Francisco Franco, de 1892 a 1975, que governou até sua morte.
A situação para a filosofia era grave. Os nacionalistas fascistas ofereciam apoio tão pequeno à pesquisa livre e ao debate quanto à Igreja Católica. Miguel de Unamuno y Jugo. O filósofo Miguel de Unamuno y Jugo, de 1864 a 1936, tentou forjar uma filosofia na qual a razão tivesse seu lugar ao lado da fé cristã. Ele expressou suas ideias com poesia e em romances, assim como com filosofia. Seu trabalho mais famoso é Do Sentimento Trágico da Vida, 1911-1912. Mas Unamuno foi vítima do caos político que se apoderou da Espanha. Ele foi dispensado de seu cargo de reitor da Universidade de Salamanca em 1914 e, durante a ditadura de Rivera, foi exilado para a França. Reassumiu seu posto em Salamanca em 1931, mas foi preso em 1936 por criticar Franco. Durante uma discussão pública acalorada na Universidade de Salamanca, quando o fascista José Milanastra y Terreiros, de 1879 a 1954, gritou morte à inteligência, Unamuno respondeu: este é o templo da inteligência, e sou seu sumo sacerdote. Você está profanando seu domínio sagrado. Você vai vencer, porque dispõe de suficiente força bruta. Mas você não vai convencer. Para convencer, é preciso persuadir, e para persuadir, você precisará de algo que não tem razão e direito na luta. A aprendizagem de Unamuno foi prodigiosa, e ele trouxe as filosofias do proto-existencialista Kierkegaard e do pragmático William James à atenção do público espanhol. Ortega teve mais sucesso em comunicar suas ideias filosóficas ao público geral, em parte porque tinha acesso à mídia e em parte porque era um excelente palestrante. Mas Unamuno foi também um prosador de estilo claro e conciso que se esforçou para tornar seus trabalhos acessíveis. Fenomenologia e literatura. De modo pouco usual, Ortega utilizou um viés pragmático do método fenomenológico de Russell em Meditações do Quixote, 1914. Tomando uma abordagem fenomenológica em uma leitura crítica do grande romance de Miguel de Cervantes, de 1547 a 1616, Ortega faz duas coisas surpreendentemente originais. Ele é um dos primeiros a mostrar como a fenomenologia poderia ser incorporada na teoria crítica, a apropriação por críticos literários da filosofia continental como forma de abrir novos caminhos na análise textual. A segunda realização de Ortega em Meditações do Quixote foi ele ter usado um texto do século XVII que continuava sendo popular na cultura conservadora espanhola para fazer observações sobre o estado da Espanha na época e para onde ela deveria se dirigir. A estética de Ortega está ligada a uma filosofia ética e política que explora a relação entre o indivíduo e as massas, o grupo, o Estado. Em Meditações, ele proclama: tudo que é reconhecido hoje como verdade, como beleza perfeita, como altamente valioso, nasceu em algum momento do espírito de um indivíduo, misturado aos seus caprichos e humores. Ortega via o totalitarismo como o inimigo da filosofia, mas ele também era um crítico dos movimentos de massa. Em A Rebelião das Massas, 1930. Defende que a liderança política seja exercida por uma minoria de cidadãos educados, em oposição ao governo de déspotas com apelo junto às massas. Ele defende o esforço em detrimento da inércia, sendo a inércia entre as massas uma precondição para o totalitarismo. Ortega desejava que a liderança emanasse de minorias superiores, uma espécie de nova aristocracia intelectual. Ortega era incansável em seus esforços para criar uma Espanha que não apenas tivesse filosofia, mas que fosse governada por ela. Em A Rebelião das Massas, ele declarou: o dia em que uma filosofia genuína voltar a exercer influência sobre a Europa, esta é a única coisa que pode salvá-la, será o dia em que perceberá uma vez mais que o homem, quer goste ou não
disto, é um ser forçado por sua natureza a buscar uma autoridade mais elevada. Se ele tiver sucesso em encontrá-la em si mesmo, ele é um homem superior, senão, ele é um homem da massa e deve recebê-la de seus superiores. No que diz respeito às ideias, a meditação sobre qualquer assunto, se positiva e honesta, inevitavelmente separa aquele que medita da opinião dominante em torno de si, daquela que, por razões mais sérias do que você pode supor neste momento, pode ser chamada de opinião pública ou popular. Todo esforço intelectual nos distancia do lugar comum e nos conduz por caminhos escondidos e difíceis a lugares isolados, onde nos encontramos entre pensamentos incomuns. Estes são os resultados da nossa meditação. José Ortega y Gasset, O que é filosofia? 1957. Há um fato que, seja para o bem ou para o mal, é de maior importância na vida pública da Europa neste momento. Este fato é a adesão das massas ao completo poder social. José Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, 1930. K. 29. Karl Jaspers. 23 de fevereiro de 1883, 26 de fevereiro de 1969. Psiquiatra alemão que se tornou filósofo, enfrentou os nazistas e fundou o existencialismo humanista. Karl Jaspers e Martin Heidegger foram os pais fundadores do existencialismo. Antes deles, Kierkegaard havia anunciado os temas essenciais do existencialismo, incluindo ideias sobre subjetividade e ansiedade em face da morte. Depois deles, Jean-Paul Sartre elaboraria temas existencialistas em romances, peças e trabalhos filosóficos ao longo do período de seu predomínio na França, do fim da Segunda Guerra Mundial aos anos 1960. Mas, entre os dois pais fundadores, Heidegger estava política e moralmente comprometido com o partido nazista, do qual era membro. Mais tarde, Sartre apoiaria Stalin e Mao Tse-tung, de 1893 a 1976, por mais tempo que a maioria desses modernos existencialistas. Somente Jaspers defendia a democracia liberal, desenvolvendo uma filosofia da existência que entendia a angústia subjetiva de viver, ao mesmo tempo em que incorporava ciência e religião como componentes essenciais. Sua corajosa escolha de um caminho do meio durante o mais tumultuado período da história moderna faz dele o único fundador do existencialismo humanista. Os principais trabalhos filosóficos de Jaspers são o livro em 3 volumes Filosofia, 1932, e Von der Wahrheit, 1947, cujo título pode ser traduzido como Da Verdade. 1. Trabalho enorme, de mais de 1000 páginas, Von der Wahrheit constitui a expressão madura da filosofia de Jaspers, um livro que garante sua futura redescoberta e reavaliação. O período pré-filosófico de Jaspers. Jaspers estudou direito e, depois, doutorou-se tanto em medicina quanto em psicologia, em Heidelberg, onde mais tarde se tornou professor de filosofia. Suas primeiras influências foram Kant, Nietzsche e Kierkegaard. Esse viés filosófico fez Jaspers questionar o método dominante do diagnóstico psiquiátrico, dirigindo sua atenção para além dos rótulos de diagnósticos. Ele estudava as biografias dos pacientes. Seu método, então revolucionário, é hoje uma parte cotidiana da prática psiquiátrica. Seu trabalho de 2 volumes, Psicopatologia Geral, 1913, tornou-se um texto padrão. Em 1919, ele publicou Psychologie der Weltanschauung, Psicologia das Visões de Mundo. Este trabalho permanece não traduzido para o inglês, mas seu título dá uma ideia de como o pensamento de Jaspers havia evoluído e para onde estava se dirigindo, incorporando suas leituras de Wilhelm Dilthey e Friedrich von Schelling e adaptando suas hermenêuticas para uma nova era. Durante esse período pré-filosófico, Jaspers desenvolveu uma forte crença na importância da ciência.
Ao mesmo tempo, ele valorizava a religião e a fé. Ele foi influenciado pelo conceito de Kierkegaard do salto da fé. No entanto, o respeito de Jaspers tanto pela ciência quanto pela religião trazia junto duas advertências: ele não acreditava em um Deus pessoal nem na objetividade da ciência. Era, acima de tudo, cético quanto ao tema da certeza. A filosofia madura de Jaspers. Jaspers esteve aberto a uma ampla gama de conversações à medida que sua filosofia se desenvolvia. Encontrava-se com os sociólogos Max Weber e Georg Simmel, de 1858 a 1918, e com o teórico literário marxista Georg Lukács, de 1885 a 1971. O trabalho de Jaspers foi também influenciado profundamente pela fenomenologia de Edmund Husserl. Uma das realizações de Jaspers foi incorporar a atitude fenomenológica ao seu tratamento de pacientes psiquiátricos. Essa experiência clínica deu origem ao seu conceito de situação limite, momentos em que o sujeito humano encara extremos de culpa ou ansiedade. Nestes momentos, o potencial de liberdade indeterminada do ser humano se manifesta como a possibilidade de transcendência. A ciência e a experiência do eu existem são ambas os sujeitos e os métodos para alcance do objetivo último da transcendência, que é irredutível. O objetivo de Jaspers era retirar do idealismo transcendental de Kant um modo de descrever a liberdade humana e a vida interna do sujeito de uma maneira que fosse alimentada por novas descobertas das ciências sociais e por sua própria experiência como psiquiatra. O sujeito é ele próprio um método, porque, na visão de Jaspers, a filosofia é sempre uma atividade, e nunca meramente um item em um currículo ou a história que reside em bibliotecas. Em seu foco nas situações limite, Jaspers bebe da preocupação de Kierkegaard com o pessoal, mas move a atenção da filosofia para além da experiência do sujeito, levando-a até a comunicação dessa experiência por parte do sujeito. Nisto, ele prefigura a hermenêutica de Paul Ricoeur, 1913. 2005, e a racionalidade comunicativa de Jürgen Habermas. Depois da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha pós-nazista, Jaspers dedicou a maior parte de seus esforços à promoção da democracia liberal. Heidegger e os nazistas. Em 1910, Jaspers se casou com Gertrude Meyer. O fato de sua esposa ser judia determinaria o curso de sua carreira e foi um instrumento de sua separação do amigo e colaborador Martin Heidegger. A decência e a coragem fundamentais de Jaspers em face do Terceiro Reich contrastam fortemente com a bajulação de Heidegger em troca de favores dos nazistas. Jaspers até mesmo passou a orientar Hannah Arendt em seu doutorado depois que Heidegger, que vinha tendo um caso com ela, abandonou a função. Ela era judia, e sua tese tratava do conceito de amor de Santo Agostinho, 354. 430, os dois homens não poderiam ser mais diferentes. Jaspers, um médico e humanista, usou seu estudo amplo para criar uma filosofia que promovia a intersubjetividade, enquanto Heidegger, um gênio autocentrado, situava o Dasein, ou ser humano, na condição temporal de ser para a morte. Luta amorosa. No coração da filosofia de Jaspers, está o conceito de luta amorosa, que se refere ao modo pelo qual cada ser humano, ou existência, confronta o outro. Não o outro reificado de Sartre. Luta amorosa é um termo que Jaspers deriva do conceito hegeliano de luta até a morte, a batalha por supremacia. Quando subjetividades se confrontam sem reconhecer a consciência do outro. O conceito-chave por trás da dialética mestre/escravo de Hegel. Depois que os nazistas o privaram de seu cargo na Universidade de Heidelberg, em 1937. Jaspers deu uma série de palestras em Frankfurt que mais tarde seriam publicadas com o título A Filosofia da Existência, 1956. Nelas, ele propôs uma ontologia existencial, descrevendo uma situação em que em existência, o homem que está, ele mesmo,
presente fala. Ele fala a um outro existens, como um indivíduo insubstituível a outro. Na Alemanha de Heidegger, indivíduos não eram insubstituíveis, eles eram descartáveis. A descrição feita por Jaspers da luta amorosa é completamente oposta à luta de um grupo pelo domínio ou eliminação de um outro grupo, é a arena em que a comunicação se dá em uma luta amorosa. Não por poder, mas por abertura, na qual todas as armas são rendidas, mas todos os modos do abrangente aparecem. Jaspers usava o abrangente para descrever o horizonte indefinido além de nossa própria perspectiva, sendo ele mesmo, que sempre parece se afastar de nós, na própria manifestação de todas as aparências que encontramos. Não é o horizonte do nosso conhecimento em qualquer momento particular. Em vez disso, é a fonte da qual todos os novos horizontes emergem, sem que ela mesma jamais seja vista como um horizonte. Durante o processo de desnazificação do pós-guerra, Heidegger implorou a Jaspers que interviesse por ele. Jaspers se recusou a fazer isso. Jaspers dedicou grande parte de seu trabalho após 1945 a reflexões políticas sobre temas como culpa alemã, armas nucleares e o futuro da democracia liberal. Estes trabalhos são, por necessidade, sóbrios e pouco excitantes. Por serem seus últimos trabalhos e por terem sido amplamente traduzidos, eles dão uma impressão infelizmente incompleta da extensão do pensamento de Jaspers. À medida que ele é novamente estudado por leitores do século XXI, toda a extensão das suas conquistas deve se tornar mais clara. Filósofo negligenciado, Jaspers merece ser redescoberto. Sempre vivemos dentro de um horizonte do nosso conhecimento. Nós nos esforçamos para ultrapassar cada horizonte que ainda nos rodeia e obstrui nossa visão. Mas nunca atingimos um ponto de vista onde o horizonte limitante desapareça e de onde possamos enxergar o todo. Karl Jaspers, A Filosofia da Existência, 1956. M. 30. Martin Heidegger. 26 de setembro de 1889 e 26 de maio de 1976. Filósofo alemão que desenvolveu uma ontologia do ser que situava o homem em um contexto temporal, exigindo que o significado fosse encontrado no contexto do ser para a morte. Martin Heidegger é o filósofo europeu mais controverso pós-Hegel. A maioria dos filósofos continentais vê seu trabalho como um marco de inovação na história do pensamento. A maioria dos filósofos analíticos, por outro lado, rejeita-o como uma completa bobagem. Sua principal contribuição para o pensamento europeu é uma ontologia na qual ele situa o Dasein, ou o ser do homem,